quem viver vai ver. Então, se você acredita e ainda tem esperança, não esqueça do que foi profetizado. Não vai ter luz, não vai ter água, não vai ter internet, não vai ter energia elétrica, não vai ter comida. Vai sobrar insegurança, porque quem mostrou garante. Minha gente, eu estou aqui mais uma vez gravando esse vídeo para recitar o famoso bordão que Deus fala, Deus cumpre e Deus mostra. E é exatamente o que eu vou falar aqui agora. E vou fazer, né? Melhor dizendo. Bom, lá no final de 2022, início de 2023, eu havia profetizado da parte de Jesus, que Ele, que em tudo sabe, e pela misericórdia assim me revela, que o Brasil ia viver uma fome bíblica sem precedentes. Fome bíblica você talvez não saiba o que é, né? E os poucos alimentos que restassem iam ser preços impraticáveis, ou seja, não ia dar para pagar. Quando eu falei isso, quando eu profetizei isso, muita gente respondeu. Às vezes imaginou, às vezes pensou, mas é impossível. O Brasil é o país do agro. O Brasil é o celeiro do mundo. Como diz a propaganda na Globo, o agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Eu falei, então vamos esperar o tempo passar. Toda a profecia passa pelo teste do tempo, né? E eu quero comentar com vocês hoje uma notícia muito importante que saiu há 2 dias atrás, há 1 dia atrás praticamente, que foi a do governo suspender o Plano Safra. Só para você entender, o motor que faz a economia do Brasil funcionar é o agronegócio no Brasil. E o Plano Safra é digamos assim, a gasolina desse motor. Sem gasolina, nessa locomotiva o trem não funciona, né? Que é o agronegócio. E o governo suspendeu a gasolina. O que é a gasolina? É o dinheiro. É o dinheiro, para você entender, que o governo passa para os bancos para que os produtores, pequenos, médios e grandes, possam produzir o alimento que você come. A carne é gostosa do boi, vem do agronegócio. Porco, do agronegócio. Ovelha, do agronegócio. Milho, soja, feijão, arroz, do agronegócio. Pois é, só que todos esses produtores, eles precisam de dinheiro para poder comprar maquinário, para poder comprar trator, para poder ter dinheiro para comprar insumos, sementes, enfim, tudo aquilo que eles precisam, ração, para fazer o negócio deles funcionar, certo? Então veja bem, o governo suspendeu, está aqui a matéria da revista Exame, vou botar para você aqui na sua tela, ó. Plano Safra 2024-2025. O governo suspende linhas de financiamento por falta de orçamento. Falta de orçamento, para você entender, é dinheiro. Mas por que está faltando dinheiro? Bom, vamos lembrar que o governo elevou o teto de gastos dele próprio, né? E gastou muito nesses 2 anos. E aí então faltou dinheiro. E o dinheiro agora que falta, para você entender, onde o governo decidiu fazer esperar? No agro. E o orçamento, chama-se Lei Orçamentária Anual, que é uma lei que tem que ser votada no ano anterior, para que os recursos possam ser aplicados no ano seguinte. Que era para ter sido votada no ano passado, até dezembro do ano passado, não foi. Por quê? Porque o Congresso não aprovou. E por que o Congresso não aprovou? Por divergência na questão do orçamento, já que não tem dinheiro. E aí então passou o prazo, os produtores estão precisando do dinheiro, não têm o dinheiro, porque os bancos emprestam a juros mais baixos, que é o Plano Safra, certo?
para os governos, para os produtores então poderem fazer aí, né, suas aquisições, trabalhar e assim por diante. Aí o que acontece agora? Saiu matéria agora, como a repercussão foi muito grande pelo fato do governo ter suspendido a MP, ou melhor, o Plano Safra, o governo edita uma medida provisória com crédito extraordinário. Extraordinário quer dizer, assim, para você entender, fora do ordinário, fora da lei orçamentária, já que ela não foi votada, né? Então chama-se extraordinário por ser uma coisa que não estava dentro do plano que deveria ter sido feito, né, e votado no ano passado, para garantir Plano Safra. E qual foi o valor desse crédito extraordinário? 4 bilhões. Presta atenção, 4 bilhões. E qual era mais ou menos o valor do Plano Safra para esse ano? 400 bilhões. Então, de 400 passou para 4 bilhões. O que você acha disso? Ah, pastor, mas será que eles podem aprovar o orçamento? Podem, ainda podem, até fevereiro, né? Enfim, dependendo se o Congresso concordar, Câmara dos Deputados e Senado aprovar o orçamento do governo. Mas a divergência ocorre justamente aí porque o governo não tem mais dinheiro para gastar. Então eu quero te passar um videozinho aqui bem interessante, que vale a pena você assistir comigo. Uma mudança drástica, a tendência é piorar. Eu resolvi gravar esse vídeo para esclarecer alguns pontos aí a respeito do que está acontecendo na inflação de alimentos. E é interessante a gente colocar alguns números. 90% dos produtores hoje estão endividados. Agora, traduzindo isso em números, é muito fácil de falar. A gente saiu de uma taxa de juros de 6% ao ano no governo passado para 12% ao ano, uma alta de 100% na taxa de juros, no custo nosso de produção. Isso se o cara tiver um bom relacionamento com o banco. Porque se não tiver, ele é obrigado a ir buscar nas CPRs, que chegam a quase 18%, ou seja, 300%. E mais, um outro número bem interessante, um trator que a gente pagava em 2019, comprava um trator de 100 HPs com 1.300 sacos de soja, hoje são precisos 3.600 sacos de soja. A gente pagava uma taxa anual de juro em torno de R$8 mil. E hoje, esse mesmo trator vai custar R$80 mil só de juros por ano. Então, é o custo Brasil que está pegando, por conta de uma administração ruim, e isso fez com que os juros explodissem, e aí nós estamos pagando a conta. Levando-se em conta que todos esses preços, principalmente de máquinas agrícolas, isso é em dólar. Então já reflete esses 30%, 40% de aumento ou mais por conta disso. E sem falar das taxações. O nosso ilustre ministro da Agricultura falou esses dias que o preço do diesel no Brasil é o mais barato do mundo. Talvez até ele tenha razão. Até a ponta da saída da refinaria. Porque depois que ele chega na bomba, ele dobra o preço. Ele sai com 3 e alguma coisa da refinaria e chega para nós quase R$6, em alguns lugares mais de 6. Então o custo de produção realmente explodiu. A Abimac divulgou aí no final do ano que vendas de tratores e máquinas agrícolas teve um recuo de 23%, quase 25% no ano de 24. Ou seja, não está havendo o reinvestimento para a produção de comida no agronegócio. E o impacto disso no futuro pode ser pior ainda. Além de ter alimento mais caro, pode ter escassez de alimento. Então são coisas preocupantes de um desgoverno com pessoas ruins ocupando cargos relevantes. Nós temos aí o ministro da Fazenda, que foi uma pessoa reprovada por onde passou, na minha opinião, teria que ter um pedigree pós-graduado em finanças, em economia, um monte de coisa, e não simplesmente ser amigo dos caras. Precisamos esclarecer que esse custo alto hoje dos alimentos é por conta do custo Brasil, que está cada vez pior. Se o dólar hoje parou nesse patamar em torno de R$6, é graças ao agro, que traz bilhões e bilhões de dólares todo ano, principalmente agora que é a colheita da safra. Porque se não tivesse o agro para trazer esse dólar de volta para o Brasil, a gente já estava falando em dólar aí na faixa de 8, 9, 10 reais, não tenham dúvidas disso. Vamos aguardar, que nós temos um futuro brilhante, mas nós precisamos fazer alguma coisa e a mudança tem que ser feita urgente. E essa situação... Olha só o que esse senhor falou. Ele falou tudo certo. A única coisa que ele errou é dizer no final do vídeo que nós temos um futuro brilhante se nós fizermos tudo certo. Deus já mostrou que esse futuro do Brasil não será brilhante, né? Quero mostrar mais um videozinho aqui para você interessante. Eu sei quanto custa isso aqui porque eu plantei. Bonzinho, ó. Bonzinho.
Mas por que não vende? Não tem comprador. Olha um monte de pimentão jogado fora. Um pimentão bonzinho que dá para levar para casa. Entendeu? Bom mesmo, ó. Olha a quantidade de pimentão. Aí não vendeu. O cara produz. Isso aqui é caro. Você ara a terra, planta, aduba, passa remédio e joga fora. Aí de quem é a culpa? A inflação está alta. Entendeu? O desemprego. O cara não tem dinheiro para comprar verdura nem legumes. Aí acontece isso, de jogar um pimentão desse bom no lixo. Acorda, meu povo, minha povo. As coisas estão ficando difíceis. Isso é o Ceasa do RJ, tá? Olha aí, ó. As pessoas já pegaram o que tiver de pegar mesmo e vai ficando, vai sobrando a quantidade de pimentão bom jogado fora, olha aí, ó. Isso aqui é dia 20 de fevereiro, 1h30 da tarde. É isso que a gente tem passado no Brasil. Cuida, meu povo. Aqui, ó. Mais um aqui pra você, pra gente fechar. Pra você assistir aqui comigo, tá? Ó. Ó. Hoje é quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025. 19 de fevereiro de 2025. Um ovo, aqui no Ceasa do RJ, Rio de Janeiro. Ceasa Irajá, Rio de Janeiro. R$1. Aqui vem 30 dúzias. Sai mais de R$1. Eita caraca! Sai mais de R$1. 30 dúzias, R$350. Sai mais de R$1 um ovo. A picanha aí, ó. É vermelha. Pô, é vermelha. Aí, ó. Vai! Sai a R$1,20 um ovo. Eu não posso botar mais de lucro, né? Porque eu tenho pena do cara que é assalariado. Agora o Tatiano não, filho. A picanha vermelha aí, ó. É vermelha pelo menos. Nem o ovo vocês estão podendo comer. Vai fazendo L, que tá gostosinho. É mentira minha? Nada. R$350 a caixa de ovo. R$1,20 já sai o ovo. R$1,20. Vai fazendo L, filho, tá gostosinho. Você ouviu ali, né? Você ouviu ali ele dizer quanto está o ovo, o que os produtores estão fazendo com alguns alimentos. E aí talvez você possa estar se perguntando assim, tá, pastor, mas se em fevereiro, janeiro já passou, né? Fevereiro, março, o governo aprovar o Plano Safra, aí talvez o Brasil não passe essa fome? Eu quero explicar uma coisa para você. É irrevogável o que Deus falou. Não se pode mudar. Quem viver vai ver. Então, se você acredita e ainda tem esperança, não esqueça do que foi profetizado. Não vai ter luz, não vai ter água, não vai ter internet, não vai ter energia elétrica, não vai ter comida. Vai sobrar insegurança, porque quem mostrou garante. Independente de aprovar ali na frente o Plano Safra ou não, independente de o recurso ser destinado ou não, fato é que o Brasil está sem dinheiro, fato é que a inflação está nas alturas. Quanto é que está custando o ovo? Quanto é que está custando o azeite? E o cafezinho? Como é que tá o cafezinho? Tá legal? Preço. Ah, mas aí quando o pastor falou lá atrás, olha, estoque, você precisa estocar alimento, você precisa estocar comida, estocar água, estoque. Ah, até parece, isso é bobagem. Ei, se você tivesse feito o que eu falei lá atrás, há 2 anos atrás, hoje você já paga o dobro, o triplo do preço no café, no azeite, na carne, em quase tudo. Quando você estoca, não esqueça, você estoca também o preço. Você congela o preço. Então continua não acreditando. Você que está me ouvindo talvez pela primeira vez, continua não acreditando. O tempo vai mostrar se falou Deus ou se falou o homem, tá certo? Então, se você ainda não fez, lembra, o ano de 2023 já acabou, era da preparação que Deus mostrou.
O ano de 2024, o ano extra, ano da misericórdia que Jesus deu já acabou. Agora 2025. Não te esqueça que uma guerra foi profetizada aqui no nosso país. Que eu profetizei da parte de Jesus que eles vão entrar no nosso país e vão tomar o nosso país inteiro. Então te prepara. Não esqueça de estocar alimentos. Não esqueça da tua mochila de emergência, porque você vai precisar tanto de um quanto de outro. Tá certo? Então eu deixo mais esse recado aí para vocês, né? Que ainda estão atrasados nesse processo, que ainda estão pensando, será, quando todo mundo despertar, quando todo mundo entender que o dele já não está mais comprando, aí vai ser tarde demais. Acabou o tempo. 2025 muitas coisas ainda vão mudar. Por quê? Porque 2023, ano da preparação, já acabou. 2024, ano da misericórdia, ano extra que Jesus deu, acabou. 2025, 26, 27, te prepara. Amém? Então, compartilhe esse vídeo e corra, enquanto ainda dá para comprar. Não dá para comprar mais tudo, né? É bem verdade. Corre. Se não fizer, vai se arrepender amargamente. Oi gente, a paz do Senhor. No vídeo de hoje eu vou entregar para vocês um recado que o Senhor mandou. Ele mandou eu gravar o vídeo e postar para avisar algo que vai acontecer em breve na Terra. E já fazem 2 meses que o Senhor vem falando isso comigo. Porém, eu sou uma pessoa muito prudente quanto às coisas de Deus. É muito perigoso você falar que Deus mandou falar algo sem Ele ter mandado. Ele vinha falando fortemente desde que eu comecei a meditar no livro de Oséias ali no mês de maio. Fiquei lendo ali vários dias o mesmo livro. E quando eu li uma parte específica, Ele falou algo para mim que eu vou falar para vocês agora. Para vocês entenderem, eu vou começar lendo a Bíblia aqui. Eu vou ler aqui Oséias capítulo 2, a partir do versículo 7. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: irei e voltarei ao meu primeiro marido, pois eu estava bem melhor do que agora. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, quem lhe multiplicou a prata e o ouro, que depois usaram para Baal. Por isso voltarei e levarei o meu trigo quando ele amadurecer, e o meu vinho quando ficar pronto. Arrancarei dela a minha lã e o meu linho, que serviam para cobrir a sua nudez. Gente, o Senhor falou comigo, quando eu li isso aqui, Ele falou comigo desde a primeira vez que eu li, Ele falou: eu vou permitir que falte o alimento na terra. E eu conversando com a Leide, né, sobre esse assunto, a gente falou sobre muitas coisas, só que eu não falei isso para ela. A Leide é minha amiga intercessora. Vocês já me ouviram falar dela em alguns vídeos e ela vai estar sempre aparecendo por aqui. A gente conversou sobre muitas coisas, só que quando chegou nessa parte eu não falei nada para ela. Mas o Senhor já vinha falando ao meu coração sobre isso, que iria faltar o alimento, que Ele iria permitir que faltasse. E aí, passaram-se algum tempo, né, o Senhor continuou falando, trazendo à minha mente esse versículo e falando: vai faltar o alimento. E quando eu gravei aquele vídeo para vocês falando sobre o juízo de Deus, faz algumas semanas que eu postei aqui falando sobre o juízo de Deus na Terra, que já está em curso. E eu já tô sabendo de algumas coisas, tá? Depois que eu lancei aquele vídeo ali, já fiquei sabendo que o Senhor está limpando mesmo os altares, trazendo à tona, né, as imundícies. Então, Deus ali não mente, gente. Naquele vídeo, o Senhor falou comigo: é para você falar que vai faltar alimento. Só que eu não falei por quê. Eu queria que o Senhor confirmasse mais uma vez. E eu sempre oro e peço a Deus para confirmar as coisas na boca da Leide. Só que tem coisas que eu não falo para ela. Eu só falo assim: Deus, se o Senhor usar ela para falar sobre isso comigo, aí eu vou e entrego. Então, eu tenho essa cautela quanto às coisas de Deus, né? Às vezes Ele confirma de outras formas, eu peço para confirmar de outras formas. Eu oro 2, 3, 4 vezes sobre a mesma coisa para que Ele me diga que é para falar. E sobre isso eu apenas me calei. Não consegui gravar o vídeo, né? Eu não inseri no vídeo falando sobre isso, sobre a falta de alimentos que está por vir. E eu não falei nada para ela, fiquei só orando. E quando foi dia 19, o Senhor tomou a boca dela. Ela ligou para mim. Isso acontece às vezes, né? Ela é minha intercessora, então
Isso é muito comum acontecer, ela me ligar cheia de Deus e entregando algo da parte do Senhor para mim. E ele disse na boca dela: grava o vídeo às 2 e avisa para o povo que virá uma grande seca na terra. Eu vou permitir que falte alimentos na terra. Ai, meu Deus, é muito forte, gente. Eu já tenho vontade de falar em línguas aqui. É muito forte, eu tenho que entregar, tá? Por mais difícil que seja, eu tenho que entregar. Ele disse que vai faltar alimentos, vai faltar. E é para vocês começarem a estocar alimentos, porque vai faltar. E o Senhor não queria que fosse assim, mas Ele vai precisar fazer assim. Porque tá demais o pecado, a imundície, as pessoas não querem arrependimento. E quando eu falo as pessoas, gente, eu falo de uma grande parte, da maioria. As pessoas estão vivendo como se nada fosse acontecer. Ai, Rebeca, Ramahacho, Rebeca. O Senhor mandou falar para vocês que vai faltar alimentos para vocês começarem a estocar. Que Ele está avisando na boca de outros profetas e as pessoas não estão acreditando, mas vai acontecer. Vai vir uma grande seca sobre a terra e vai faltar comida. Vai faltar comida. Escutem o que eu estou falando para vocês e guardem essa palavra que eu estou falando para vocês. Quando acontecer, vocês saberão que o Senhor avisou antes. E Ele falou coisas específicas e eu vou deixar a Lady terminar de falar para vocês o que foi que o Senhor falou. Paz do Senhor, meu nome é Leidiane e eu vou falar aqui o que o Senhor, Ele mandou eu dizer mais uma vez do que está por vir, do que vai acontecer. Ele tem me dito, Ele tem mandado eu falar. Quando Ele me falou, eu chorei, porque eu senti uma tristeza grande dentro de mim. Eu fiquei triste. E o Senhor falando para mim, Ele disse: seca, vai haver seca, vai faltar alimento. Diga para o povo guardar alimento, porque vai faltar alimento. Vai ter uma seca. Ele disse: eu não queria que fosse assim, mas vai acontecer. E Ele disse, Ele tem falado na boca de muitas pessoas, Ele falou. E Ele ainda disse que ninguém está dando crédito. Ele está alertando o povo. O mundo não estão dando ouvidos, não estão dando crédito para a palavra do Senhor. Ele citou países. Ele falou Chile, Venezuela, China e falou do Brasil. Ele citou o Brasil, nosso país, e citou esses países que eu falei aqui. Ele disse que há incredulidade. É muita incredulidade. A palavra do Senhor é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira, ela não mente. Deus não mente, nunca mentiu, nunca vai mentir, porque Ele é Deus. Então eu estou aqui sendo obediente ao Senhor e volto a dizer. Ele disse: seca, vai faltar alimento. Diga para o povo guardar alimento, porque vai faltar alimento. Ele falou Chile, China, Venezuela. Nesses países aí, Ele disse: eu vou tocar. Ele disse: eu sou o Senhor Todo-Poderoso que falo. Foi o que o Senhor falou. Tá aí, gente. Isso faz parte do juízo de Deus, né? O Senhor confirmou. Então eu tô entregando aqui para vocês. Se preparem. E muitas pessoas podem falar: só entrega coisa ruim, só fala que vai acontecer miséria. Gente, mas eu preciso entregar. O que o Senhor tá mandando, a gente precisa entregar. Porque se a gente não entrega, Ele cobra de nós. Quando o Senhor manda entregar algo, gente, e a gente fica ali dias sem falar, o Senhor começa a cobrar todo dia. Fala o que eu mando, fala o que eu mando. Então, eu não quero pagar o preço. A Lady não quer pagar o preço, então a gente fala mesmo que o Senhor manda falar. E por mais que não acreditem, por mais que zombem, o Senhor já vem falando sobre isso há algum tempo. As pessoas não estão acreditando. Então tá aí, né? Tá entregue o que o Senhor mandou. Se preparem, o Senhor tá fazendo o que Ele tem que fazer. Isso é consequência do que as pessoas têm atraído para a nação. Em algumas nações específicas que Ele falou, o Brasil está fazendo alianças com Baal e não era para serem feitas essas alianças. E por causa disso, o povo vai sofrer, o povo vai pagar o preço por causa de alianças erradas que estão sendo feitas. Tá entregue o que o Senhor mandou. Tô sentindo a presença de Deus aqui muito forte no ambiente. Eu não tenho mais o que falar para vocês. Compartilha o vídeo com mais alguém, se inscreve no canal, deixa seu like. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua.